Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Eu me chamo Elon Carvalho, esse é meu canal. Se você não for inscrito, se inscreva. Hoje, para a estreia do nosso canal, nós trouxemos, vocês já podem ver, né, a psicóloga, a doutora Marinete Frazão. Tudo bem, doutora? Tudo bem, é um prazer estar com você, com vocês. O prazer é todo nosso, doutora. Eu vou ler um pouco da sua biografia e a senhora me diz se está tudo ok, né? Aqui diz que a senhora exerce a profissão de psicóloga há 20 anos, é formada pela Universidade Federal do Maranhão, trabalhou 10 anos em Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, com todas as demandas da área da saúde mental, onde é a sua especialidade, né? Trabalha em escolas da rede pública, concursada, onde realiza trabalhos de orientação profissional e projetos como prevenção ao suicídio, automutilação e outros. É isso aí mesmo, doutora? Sim, sim. E aqui também diz que a senhora trabalha na psicologia viva. Eu irei deixar aqui na descrição do nosso canal para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre a doutora. Psicologia Viva é um canal de atendimento online, muito bom. Vale a pena vocês irem lá conhecer. Isso mesmo. E o nosso tema de hoje, né, é equilíbrio emocional na pós-quarentena e na convivência com o Covid-19. O que fazer? E o que aconteceu? Eu trouxe à doutora algumas perguntas, né, que foram lançadas lá aqui no meu canal, por Neila Ellen, de São Luís, né, Maria do Socorro, também de São Luís, e pela Jeane, de Curitiba, né? E eu vou logo iniciar, doutora, lhe fazendo a primeira pergunta. Como distinguir medo, ansiedade, TAG e síndrome do pânico? Pois é, né, pessoal? Essas emoções, elas foram extremamente vivenciadas, sobretudo na época da quarentena, né? Lógico que elas ainda estão sendo vivenciadas, não foi vivenciada com maior intensidade. De uma forma bem rápida, eu vou fazer a distinção, né? Medo, ela é uma emoção primária. Ela está a serviço da nossa sobrevivência. E aí você aciona o medo diante de uma situação real, né? Por exemplo, tem um boi que vem correndo atrás de mim, né? Tem uma chuva lá que está alagando, levando todo mundo. Então, assim, aí o corpo se prepara para lutar ou fugir. Então, mas é algo real. Então, aí vem as emoções, vem os sintomas, taquicardia, sudorese e outros, né? Mas ele vem em função daquilo que é real, isso é o medo. A ansiedade, não, a ansiedade é uma emoção secundária e a ansiedade não tem algo real, ela é interpretativa, sobretudo algo do futuro. Ela diz: será que aquela chuva vai me derrubar? Será que Covid vem e eu vou morrer? Né? Então, quando eu faço essas interpretações, não tem nada real na minha frente, né? São interpretações futuras que podem acontecer ou não. Mas as reações do corpo, elas aparecem sudorese, né? Taquicardia, como se fosse real. Aí você diz, Marinete, mas a ansiedade é ruim? Não, se ela for controlada, não é ruim. Pelo contrário, também às vezes ela nos ajuda a gente ter uma certa prudência diante de alguma coisa. Será que aquela água ali vai me derrubar? Então eu vou ficar por aqui. Ela não é ruim. Né? E nós não podemos viver sem ansiedade. A questão é quando ela se transforma Entendi. em transtorno, né, que a gente chama TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Aí, por que ela é ruim? Porque ela prejudica, passa a prejudicar o nosso dia a dia, as nossas relações no trabalho, na família, com a gente mesmo, né? Então, quando ela se transforma em transtorno, né? Quando ela se transforma em transtorno, porque aquela luzinha que é acionada quando o medo, que diante de uma situação real, você fica ataque cardíaco e tudo mais, mas aí depois vai e desaparece, você volta ao seu normal, no medo. E no transtorno de ansiedade, não, né? Ela é contínua e progressiva, o tempo todinho, é como se você tivesse com a luzinha acesa, é como se você tivesse ligado que aquilo vai acontecer, aquilo vai acontecer. E diante desse, você fica ligado o tempo todo como uma luzinha, né, que nunca se apaga, aí você começa a ter, além de sudorese e tudo mais, você passa a ter insônia, você passa a ter falta de concentração. Você já viu falar da síndrome do intestino, né, inflamado, do intestino irritado, né? Você passa a ter uma série de sintomas, não é? Falta de concentração, dor de cabeça constante, não é?
às vezes a respiração curta, enfim, uma série de sintomas físicos e também comportamentais, porque você começa a ficar com medo, né? Comportamentais, psicológicos, uma briga que aconteceu, uma coisa simples, você fica pensando vários dias, você não dorme, tudo, né? Então aquilo começa a prejudicar consideravelmente a sua vida. Como a gente diz, é contínuo e progressivo, vai e volta, vai e volta, você fica o tempo todo. E aí você precisa Entendi, doutora. tratamento, né? Que assim, não tem como, por exemplo, medo, não. Você termina ali e depois seu corpo volta. Agora você ficar em alerta o tempo todo, por isso que vem a insônia, porque vem os pensamentos, né? Pensamentos de que nada vai dar certo, enfim, uma série de questões que vai prejudicar o seu psicológico, certo? E o E, doutora, pânico? e nesse caso, rapidinho, nesse caso de quarentena, né, nesse período de isolamento social, eu tenho certeza que todo mundo, assim como eu também fiquei um pouco com minha mente abalada, né, pensando o que ia ser daqui para frente, etc e tal. Eu queria saber, a senhora deve ter recebido muitas pessoas aí, né? Eu queria saber quais foram os casos mais recorrentes, quais foram os sintomas, né, dessas pessoas que lhe procuraram. Os sintomas, todos eram de transtorno de ansiedade, né? Às vezes as pessoas nem estavam com Covid, outras sim, né? Mas os sintomas eram esses, né? Dores de cabeça constante, né? Sudorese, insônia, né? Falta de concentração, né? Então, assim, por quê? Porque fica o tempo todo ligado naquilo. Ah, eu posso morrer, não sei o que tem mais, né? Então, foram esses sintomas, porque, assim, o Covid, né, a gente sabe que nesse período a gente trabalhava muito, que depois vou falar, o relaxamento, a concentração, por quê? Porque, assim, naquele período, como também neste, mas sobretudo no período do isolamento, o que mais a gente precisava era de tranquilidade, tranquilizar a mente, né? Porque a ansiedade, né, muito bem lembrado por Erlon, o transtorno de ansiedade, ela faz com que você de alguma forma diminui a sua imunidade, né? O seu sistema imunológico cai. Na verdade, era tudo que você não queria, o que nós não queríamos, né? Então, assim, se o sistema imunológico caía, né, cai, aliás, por conta do transtorno de ansiedade, né? Então você passa a ter muito mais sintomas do Covid, né? Porque ele veio para checar o sistema imunológico, então ele encontra um sistema frágil e aí ele se apodera muito mais, né? E aí é o que a pergunta do pânico, né? Gente, o pânico Isso. é o pico da ansiedade, né? Aí você diz assim, não, Anete, mas o pânico, ele é súbito, ele é repentino, às vezes eu não estou pensando em nada, eu estava na minha casa, comendo uma maçã, conversando com meu esposo, só que o seu corpo já vinha há muito tempo com aquela luzinha acesa da ansiedade, da insônia, né, taquicardia, da falta de concentração, e por mais você continuando trabalhando normal, né, achando que é aquilo normal. E aí, um dado momento, o seu corpo, olha, é como se ele fosse derramar, ele não aguenta. Então, às vezes, está acontecendo nada e vem, súbito, né? E ali o pânico, ele potencializa todos os sintomas da ansiedade e mais. Além de taquicardia, sudorese e tudo mais, ele também traz sintomas como despersonalização, como se você não tivesse no mundo, não tivesse uma situação de estranheza, né? Ele te traz sintomas de que algo ruim vai acontecer, que você vai morrer, você vai ter um ataque cardíaco, você não vai aguentar, hiperventilação, você fica respirando muito curto, 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 né? Então, assim, é algo muito ruim, né? Mas ele tem uma curva, né? Ele Com começa, certeza. ele vai lá em cima, ele chega a 10 minutos lá em cima e ele pode chegar a 30 minutos na descida, né? Nessa descida, ele não volta como era antes, ele volta para cá, para transtorno de ansiedade. Aí você começa de novo a viver a partir do... Então, gera um ciclo vicioso e precisa realmente... Em outro momento, a gente pode estar falando de algumas técnicas, né, que podem amenizar esse sofrimento. Tá, ok. Então vamos lá para a segunda, né, pergunta, né, que foi feita lá aqui no meu canal, que é o seguinte: nesses casos, né, nesses casos que foram citados acima, nesses quadros, existe algum fator genético ou hereditário, doutora? Pois é, né? Ninguém nasce ansioso, né? Nós nascemos com a emoção medo. Você vê que uma criança já tem medo, uma emoção medo, porque ela está a serviço da sobrevivência, né?
mas nós não nascemos com transtorno de ansiedade. Nós nascemos até com ansiedade porque ela é uma emoção secundária, né? Mas o transtorno de ansiedade, pânico, não, né? Agora, isso então é hereditário, ó, a gente tira. Agora, se a gente, ó, desculpa, é genético, né? Agora, se a gente fala em hereditário no sentido de herdar, por exemplo, alguém que teve uma fortuna e herdou, você não nasceu com aquela fortuna, você herdou, né? Então, quando a gente fala em herdar, hereditário, quando vem essa palavra herdar, nesse sentido, sim, você herda. Uma criança que convive com uma mãe extremamente ansiosa, que não sabe lidar com as pequenas situações do dia a dia, né, que entra em pânico e tudo mais, ela pode sim, com certeza, futuramente ser um adulto extremamente ansioso. Entendi. E a terceira pergunta é: como superar as incertezas, né, e conviver com esse novo normal? Pois é, nós vamos entrar agora aqui direto na questão do tema, né? Como conviver nesse novo normal, né? Nesse que nós tivemos muitas perdas e tudo mais. Enfim, gente, a palavra-chave é a gente precisa ressignificar tudo, tudo, todos os aspectos da nossa vida. Quando a gente fala em ressignificar, dá um novo significado, né? Eu antes tinha um significado, agora eu preciso dar um novo significado a tudo na minha vida, né? Por exemplo, no sentido físico, né? Você sabe, como eu falei anteriormente, o Covid ele veio para checar o sistema imunológico, né? Então, independente de ser idoso, de ser jovem, muitas pessoas, né, faleceram por conta de um sistema imunológico extremamente frágil, né? E também a questão do transtorno de ansiedade, aí junta as duas coisas, né? Então, nós precisamos, né, nos reinventar, nós precisamos ressignificar. Por exemplo, na questão física, mudar nossa alimentação. Nós temos uma alimentação muito à base de massa, carboidratos, precisamos mudar um pouco, comer mais frutas, verduras, né? A gente precisa mudar essa alimentação, precisamos mudar um pouco, precisamos ter um espaço para a gente mesmo, o sono é reparador, gente. A gente precisa cuidar do nosso sono. Precisamos fazer exercício físico, não precisa correr, mas a gente fazer um exercício meia hora, que eu movimente o corpo, que eu abro o computador, que eu faça uma meditação, que eu faça uma aeróbica, né? Então, assim, a gente vive no mundo de máquina. Então, da hora que você acorda, você vai, não sei para onde você vai para o trabalho, isso aí nós não somos máquinas. Então, assim, a gente viu, né, que esse mundo máquina, ele pagou um preço muito alto, né? Porque quase ninguém cuidava da sua saúde, os governantes não cuidavam da nossa saúde, nós não cuidávamos da nossa saúde. Então, é muito importante a gente ressignificar, a gente não pode sair dessa do mesmo jeito, né? Precisa prestar mais atenção no nosso corpo, né? Profissionalmente, a gente precisa ressignificar nossas carreiras, nossa forma de ver os nossos trabalhos, precisamos reinventar, né? Hoje o nome é reinventar, né? Mesmo durante a quarentena, eu fico impressionada como o brasileiro ele se reinventa de uma maneira bem legal. Então, muitas pessoas passaram fome, é verdade, muitas pessoas entraram em desespero, é verdade, tudo mais, houve muitas perdas, mas houveram pessoas que conseguiram se reinventar de uma maneira extraordinária, né? Então, a gente conviver com esse novo normal, a gente não precisa ter não é, um olhar lá para trás, retrospectivo. Não, eu perdi isso, eu Perspectiva. perdi aquilo, né? Perdi. Não, mas precisa olhar prospectivo, né? À frente. Eu não vou ficar nas perdas, eu vou ficar a partir daqui, o que eu posso fazer, né? A partir daqui, né? Então, assim, o caos ele pode ser o fim de tudo, mas ele pode ser o início de tudo, um novo recomeço. E nós precisamos agora nos reinventar de todas as formas. Por exemplo, antes da pandemia, eu nunca tinha atendido online. Já atendo presencial há 20 anos, mas online não. Né? Me reinventei, atendo pessoas hoje de todo o Brasil, estou amando a experiência, né? Então, nós precisamos ter essa capacidade nesse novo normal de nos reinventar, de cuidar mais da gente, né? Em termos psicológicos, né, gente? Nós precisamos fazer mais. Depois, em outro momento, a gente pode discorrer melhor, fazer mais meditação, né, que é o autoconhecimento, né, parar um pouco. Eu falei, nós não somos máquinas. Fazer relaxamento muscular progressivo, como eu já falei, fazer caminhada, né? A gente precisa
estruturar os nossos pensamentos, porque são eles que fazem com que nós tenhamos ansiedade, transtorno de ansiedade. Porque, veja bem, não são as situações. Lógico que o Covid, ninguém pediu para que ele viesse. Mas preste bastante atenção, nós temos na psicologia uma situação que gera uma emoção, gera um pensamento e gera um comportamento. Aí, geralmente, o que a maioria das pessoas faz? Ela vê uma situação, gera uma emoção de ansiedade, ela embarca naquela emoção ali e ela não consegue perceber o que ela está pensando, o óculos que ela está colocando naquela situação. Lógico que esse óculos vem de crenças passadas e tudo mais. Veja bem, foi difícil para todo mundo. Houve muitas perdas, muitas pessoas morreram, perderam seus familiares, né? Mas, assim, se você for conversar com duas pessoas diferentes que perderam emprego, que perderam renda, perderam familiares, você vai ver que essas duas pessoas elas têm comportamentos diferentes. Todas as duas sofreram, tudo mais. Vem de que esse comportamento diferente? Vem daqui, ó, da forma como eu leio a situação. Então, nesse novo normal, eu preciso reestruturar meus pensamentos para que eu não possa me deixar levar por essas emoções. Lógico, como eu falei, né, a gente precisa reestruturar o pensamento em relação a perdas que nós tivemos, parentes, né? Quando a gente fala de luto, a gente fala, tá, de algo que a gente perdeu. Mas aí, por exemplo, quando é pessoas, ao invés de eu ficar, poxa, eu nunca mais vou ver aquela pessoa, de que aquela pessoa passou por este mundo e me deixou de ponto? Foi sofrido a sua perda? Foi. Mas agora, o que eu posso tirar de tudo que ela me ensinou para eu continuar? O emprego Sempre da tirando mesma. o lado positivo, né, doutora? Mais do que isso, porque assim, o positivo seria eu dizer assim, tudo tá tudo bem, eu preciso aqui, né, reorganizar, conversar, reestruturar e, claro, olhar, um olhar, como eu falei, prospectivo, né, ter uma visão lá na frente, né. Outra coisa também que pode ajuda muito é a gente, como eu falei, a gente ressignificar, a gente ser mais empático com as pessoas. Na época da quarentena, a gente viu muito isso, pessoas ajudando outras pessoas, mas isso é muito bom porque a gente sai do nosso mundo, né? A gente se dedica a outras pessoas, né? E que a gente viu, né, que assim o nosso mundo era muito egoísta, né? Muito fechado em si. E aí, nessa época da pandemia, a gente conseguiu ver também algo bem diferente, bem legal, as pessoas se ajudando. Então, que a gente possa continuar essa prática nesse novo normal. Não dá mais para a gente ficar, né, naquela questão assim, do egoísmo, aquela coisa, né, aquele querer pisar nas pessoas, porque, veja bem, né, o Covid ele veio igualar todo mundo. Ele veio dizer que todo mundo, Exatamente. a qualquer momento pode morrer, e aí aquela prepotência ali vai servir para quê? Né? Então, assim, lógico que não vamos ver em função da morte, em função do que o Covid pode me levar hoje, amanhã, não. Eu preciso aprender a conviver com esse vírus da morte, mas investindo na vida. Mas, ao mesmo tempo, tentando ser uma pessoa melhor, né? Porque na hora que vem a morte, não tem rico, não tem pobre, não tem aquele que tem um carro legal, aquele que tem não sei o que tem mais e tudo mais, né? Então a gente precisa se reinventar também dessa forma, ressignificar a nossa É. vida, né? A gente precisa. Inclusive, doutora, eu no início sou professor, né? A senhora Uhum, sabe. E as escolas foram uma das primeiras, né, a fecharem as portas, né? E aí fui para casa, fiquei naquele isolamento e fiquei pensando, e agora o que é que eu vou fazer, né? uhum, Aí comecei a trabalhar minha mente, né? No primeiro momento, todo mundo, eu creio que todo mundo passou por esse impacto, né? De conviver com uhum. uma coisa que a gente, né, não sabe como lidar. Inesperado, né? Mas aí depois eu comecei a pensar o seguinte, eu tenho que criar estratégias, porque eu também não posso ficar só dentro de casa, né, assistindo noticiário com relação ao Exatamente. coronavírus, de mortes e mortes e mais mortes, né, apesar que a gente tem que levar em consideração, sim, né, as famílias que tiveram, né, seus entes queridos, né, a morte Sim, dos sim, seus entes mas tem queridos, mas isso, o que que eu pensei? Eu disse assim, não, eu vou criar então um canal, porque eu gosto de estar em contato com as pessoas, eu vou aproveitar então esse momento que eu estou tendo livre para criar um canal e, né, fazer o que eu gosto de fazer. isso. Né? Então, é isso mesmo que você fala. Então, a gente precisa, o nome correto é ressignificar. Dar um novo significado em todos os aspectos da nossa vida. Né? Então, em termos pessoais, como é que antes eu tratava a minha família, eu só vivia para o trabalho, agora o que eu vou fazer? Né? Como eu falei, nós precisamos conviver com o vírus da morte, né? O tempo todo, né? Sem desconsiderar, tendo os cuidados necessários,
cuidando mais da gente e também das pessoas que a gente ama, né? A gente não pode sair dessa experiência, a gente, da mesma forma, né? Bem rapidinho, eu lembro que, não sei se foi o secretário de saúde que adoeceu logo no início, não sei se foi do Rio ou de São Paulo, né? E ele, quando ele saiu da experiência do isolamento e ele teve Covid, ele disse uma expressão muito bonita, ele disse: eu saí bem melhor e bem menos prepotente, porque ele é médico, né? Ele disse: porque hoje eu sei que a medicina não abarca tudo. Porque vocês sabem que muitas vezes, desculpa se tem algum médico escutando, mas muitas vezes os médicos eles têm muito nariz empinado, acha que, né, pode com tudo. E até isso o Covid veio dizer: matou médicos, enfermeiros, pessoas comuns, matou todo mundo nesse sentido. Então, nós somos todos iguais. Então, assim, a gente precisa trabalhar, ressignificar muito isso para que a gente possa sair dessa experiência de uma outra forma. Precisamos também trabalhar o auto-perdão. Às vezes a gente fica com sentimento de culpa o resto da vida por ter feito isso, aqui. Precisamos trabalhar, se libertar. Precisamos trabalhar o perdão. Perdão na psicologia, ele tem um sentido um pouco diferente da religião. Quando eu guardo rancor e tudo mais, eu vivo colado naquela pessoa, naquele suposto inimigo, né? Quando eu realmente faço um trabalho aqui, né, de reestruturar meu pensamento, né, e perdoar aquela pessoa, na verdade, eu me devolvo o direito de me descolar dela e ser feliz, né? Então, a gente precisa trabalhar muito isso, né? Então, assim, a gente precisa, para encerrar, precisa dar um verdadeiro sentido à nossa vida, verdadeiro, né? Tinha um sentido antes da pandemia e agora nós estamos convivendo com esse vírus. Um verdadeiro sentido. Nós precisamos passar por este mundo, né, da melhor forma possível e deixar um legado onde você pode ser lembrado também com muito carinho da melhor forma possível. Certo, gente? Obrigada. Obrigada, Ela, por esse momento. Ah, doutora, nós agradecemos, foi muito bom, né, o nosso bate-papo, eu espero que nós tenhamos outros, né. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deem o seu like, comentem, compartilhem esse vídeo, e ativem também o sininho para vocês receberem novas notificações. Um forte abraço e um grande beijo.